Olá, você que quer empreender no mercado de hostel, quer abrir o seu primeiro hostel e quer saber as dicas das decisões mais importantes que você deve tomar antes de abrir o seu primeiro negócio? Meu nome é Leandro Malaquias, eu sou fundador da rede Beach House Hostel e criador desse canal, Vida de Hostel. E estou aqui para dar muita informação para você que quer ter sucesso nesse empreendimento. Para começar, faz o seguinte, se inscreve no canal, ative todas as notificações, dá os likes e, mais importante ainda, assista aos vídeos anteriores, onde a gente conta onde tudo começou e dá a primeira dica da coisa mais importante para você tomar a sua decisão, é a localização. Assista lá os vídeos anteriores, tá bom? E eu prometi para vocês falar sobre outro ponto muito importante para você que quer tomar a decisão de montar o seu primeiro hostel. A gente falou sobre a localização. E o que eu falei que falaria nesse canal agora, nesse segundo vídeo? Sobre a sua capacidade de atendimento. O que é a sua capacidade de atendimento? Então vamos lá. Você já escolheu aonde vai montar o seu hostel. Você já tem um espaço para poder desenvolver o seu negócio. Você vai começar a avaliar quantas pessoas cabem no seu espaço. Para poder, a partir daí, você ter toda a sua conta de quantas pessoas você vai ter hospedado, quanto é o máximo de arrecadação possível que você consegue, qual o seu custo mínimo para poder desenvolver o seu negócio. Então, como é que você vai avaliar a sua capacidade de atendimento? Vamos lá. Vou dar um exemplo, mais uma vez, o meu. Quando eu comecei minha primeira casa lá, meu primeiro hostel, Beach House, Barra da Tijuca, aqui entre o posto 5 e o posto 6. Inclusive, já que eu estou falando do Beach House, você que segue a gente no canal, eu estou convidando você para vir aqui conhecer o Beach House de Goia. Vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês um pouquinho aonde é o Beach House de Goia. Mostra um pouquinho, Rodrigo. A gente está localizado na Barra da Tijuca, no Complexo Lagunar da Barra, um lugar onde tem 9 ilhas e a Ilha da Gigoia é o principal delas. A gente está em frente ao metrô, bem pertinho aqui da praia, pertinho dos grandes centros comerciais aqui do bairro. Então vamos lá, hein? O que você deve avaliar antes de tomar a decisão de montar o seu negócio? Já decidiu sobre a localização? E vamos agora calcular a sua capacidade de atendimento. Você tem que ver quantos quartos você tem na sua casa, ponto. Os quartos que você tem, qual o tamanho que ele tem? Você vai trabalhar de que forma? Qual o seu público-alvo? Daquilo que a gente conversou no vídeo anterior, da sua localização, você vai ter o seu público-alvo. Então, a partir do seu público-alvo e da sua casa, você vai começar a desenhar o quebra-cabeça. Então, eu tenho, por exemplo, na minha casa lá, eu morava numa casa com 7 quartos. Eu morava num quarto, comecei alugando 5 quartos. Eu transformei, na época, os 2 quartos do terceiro andar em quartos compartilhados. Cada um tinha 4 camas. E os 3 quartos dos andares anteriores, de baixo, tinha uma formação da seguinte, era uma cama de casal e mais uma beliche. Então, com capacidade máxima de 4 pessoas em cada quarto. Então, eu comecei pequeno. 4 nos quartos família, dá 12 camas, mais os que eu tinha lá, eu tinha 20 camas no máximo, antigamente, quando eu comecei. Então, com 20 camas, você vai ver o seu custo cama, o que é? É o seu custo fixo. Tudo que você tem de gasto para poder operar o seu negócio, você vai pegar a sua capacidade de atendimento. Quantas camas você tem? 20 camas? Beleza. Você vai pegar o custo que você tem para desenvolver esse negócio. Você vai dividir pela quantidade de camas que você tem. Eu comecei com 20, por exemplo. E daí você divide por 30, que são 30 dias no mês. Esse valor vai te dar o seu custo cama. O que você faz com esse custo cama? A partir daí, você vai avaliar o quê? A tarifa dos seus concorrentes. Em volta de você, você vai ver quantas pessoas estão cobrando por uma cama. Então, assim, você vai saber ali, ó, o meu vizinho que tem uma estrutura melhor do que eu, cobra tanto. O meu vizinho que tem uma estrutura pior do que eu, cobra X. Então, você vai começar a ver aonde você se coloca perante seus concorrentes. A partir daí, você vê, pô, se você tem um custo cama, por exemplo, vou dar o exemplo do Beach House, a gente consegue manter o custo cama próximo de R$15. Então, com R$15 o custo cama, o que quer dizer? Tudo que você gasta para manter o hostel dividido pela quantidade de camas e por 30, sai mais ou menos 15. Então, o meu quarto compartilhado, por exemplo, que é o quarto mais barato, eu boto pelo menos 200% em cima.
Então de 15 ele vira 30, 45. Então o menor valor que você faz, que eu alugo aqui, é R$ 45 uma cama. Isso é quanto? 200% em cima do meu preço de custo. Aí eu vou, faço uma tabela própria, você pode ser a sua, entendeu? Mas a minha eu faço assim, ó, 200% em cima do compartilhado. E o privativo? O privativo são 2 camas, 2 pessoas. Então você vai colocando a sua tabela de acordo com o custo que você vai ter do seu próprio negócio. Então vamos lá, custo cama é exatamente, o que você vai ter exatamente nesse custo? Aí vamos lá, você vai ter, pela sua capacidade de atendimento, você vai ver o que você vai precisar de estrutura operacional. Então, por exemplo, eu, Leandro Malaquias, quando inaugurei meu primeiro hostel, era a minha casa, com 7 quartos, eu tinha uma funcionária de limpeza, apenas, mais ninguém. Então, toda a parte operacional, sem ser limpeza, era feita por mim. Então, eu era o meu financeiro, o meu administrativo, eu fazia compras, eu fazia tudo lá. Quando a gente começou a ter mais movimento, crescer, eu resolvi contratar uma outra pessoa para poder me ajudar. Então, na parte da tarde, eu tinha um funcionário que fazia a recepção para mim. Antes disso, era eu sozinho. Então, o meu custo operacional era barato. Eu tinha uma casa, tinha 20 camas só, mas era na minha casa. Então, eu não pagava aluguel, porque era uma casa própria. Eu tinha o custo apenas de condomínio, gastos fixos, né, tipo luz, água, essas coisas. E eu tinha o custo da funcionária de limpeza. Então, eu tinha um custo operacional baixo. Então, por exemplo, eu tenho uma casa com 20 quartos. O segundo hostel que eu montei, o Beach House Jardim Oceânico, eu tinha 21 quartos. Capacidade para 98 pessoas quando eu inaugurei. Pô, então com 98 pessoas, você vai ter que ter mais funcionários de limpeza, mais funcionários de recepção, você vai ter que ter uma pessoa para manutenção. Então, o seu custo operacional vai ser muito maior. Mas a sua capacidade de atendimento vai ser muito grande também. Então você vai pegar esse seu custo operacional, dividir pela quantidade de camas, dividir pela quantidade de dias. Isso é o custo cama. A partir daí é o coração da parte financeira da sua empresa. Se você não tiver isso bem definido, quanto custa para uma pessoa dormir na sua casa, daí para frente você acaba se enrolando, porque aí você erra na precificação. Então pessoas às vezes se orientam tipo assim, o meu vizinho ali, ele tá botando a cama dele por R$ 35. Poxa, se eu não botar por 35, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Às vezes você tá errado, porque às vezes o seu custo cama é R$ 25, por exemplo. Então não adianta 35, você não vai ficar trocando dinheiro, porque se seu custo cama é 20, R$ 25, do mês inteiro, se você tivesse 100% lotado, a gente não consegue estar 100% lotado. Então tem a média de hospedagem também. Então você tem que ter sempre uma margem grande do que quanto custa a sua cama e de quanto você vai cobrar pela sua hospedagem. Aos pouquinhos eu fui aprendendo isso. Poxa, Leandro, você desde sempre aprendeu isso? Lógico que não. Eu aprendi na prática. Para você ter uma ideia, quando eu montei meu primeiro hostel, eu nunca tinha me hospedado num hostel na minha vida. Eu nunca tinha me hospedado. Foi um amigo que na época me deu uma sugestão, por que você não monta um hostel, Copa do Mundo chegando, me deu essa ideia na época, e eu comecei a aprender sobre isso. Hoje eu posso dizer que eu sou um especialista no mercado, já estou há 8 anos como dono de hostel, já montei 4 hostels, inclusive, mais uma vez, convidando você que quer aprender um pouco mais sobre isso, quiser me conhecer, quiser vir aqui no Beach House, conversar, eu explico na prática com vocês com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom? Então é isso, pessoal. A segunda dica do canal que eu prometi era isso aqui. A segunda dica. O que você tem que pensar antes de montar o seu hostel? A sua capacidade de atendimento. Porque se você tiver um espaço onde caibam poucas pessoas, de forma que você, mesmo enchendo, você não vai conseguir pagar os custos da sua operação, aquele negócio não é viável. Aí você tem que repensar a sua estratégia. Tá bom, pessoal? Então aqui, hein? Ficamos por aqui hoje. Vida de Hostel. Segue a gente aqui. Se inscreve no canal. Manda um like. Avisa pro amigo, aquele que quer montar um hostel. Manda o nosso vídeo para eles. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vida de Hostel. Segue nós.